Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é César. Seja muito bem-vindo ao meu humilde canal. Eu estendo a vocês, desde já, as cordiais boas-vindas. É um imenso prazer contar com a sua presença aqui neste canal. Neste vídeo, meus amigos, no vídeo de hoje, eu pretendo continuar falando sobre o dia do Senhor, conforme é descrito em Malaquias 4. Porque eu gravei um vídeo anterior e no dia que eu estava efetuando a gravação, estava tendo aí um barulho de uma música, né? E em várias ocasiões, esse barulho chegou a atrapalhar um pouco, né? Esse barulho atrapalhou o vídeo, ou seja, eu não pude discorrer de forma clara por conta do barulho. Então isso atrapalhou até mesmo o raciocínio, né? Então eu vou regravar novamente esse vídeo e nós vamos abordar novamente essa questão de Malaquias. Então seria Malaquias 4 e o papel de João Batista na profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 4. Então novamente nós vamos discorrer sobre esse assunto, né? Eu acho que pelo menos até agora aqui não tem nenhum barulho, né? Eu espero que permaneça assim. Então a ocasião é boa. Então por conta disso nós vamos novamente falar desse assunto. Então, para início, primeiramente eu vou estar usando a Bíblia Viva. Vamos usar esta Bíblia então de início. Então você que está aí, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Nós iremos adentrar a nossa leitura. Então, vamos aí de início, vamos ler Malaquias capítulo 4, o versículo de número 1. Vamos adentrar a nossa leitura. Malaquias 4, versículo 1. Atenção! Proclama o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como a palha, serão completamente destruídos, como uma árvore queimada das raízes até os ramos. Mas para vocês que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto, e pisarão os perversos, como se eles fossem cinza, debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 4. Lembrem de obedecer às leis que eu dei a todo o povo de Israel por meio de Moisés, meu servo, no Monte Horebe. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente, e todos saberão que se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, aqui está o dia do Senhor descrito pelo profeta Malaquias, né? Conforme está no início, então, no versículo 1. No versículo 1, o profeta ele começa fazendo menção desse dia do Senhor. Então, aqui no versículo 1, o profeta Malaquias ele começa fazendo menção desse dia de julgamento. Então, haveria
um dia de julgamento. Então vamos trazer as claras, né? Vamos comentar, falar sobre esse dia. Olha só, gente, quando isso é lido no meio da tradição religiosa, né? O que os líderes religiosos, quando eles estão lá em seus sermões, em suas homilias, quando eles pregam, quando eles se deparam com essa passagem de Malaquias, eles leem esse dia do Senhor, eles pegam esse dia do Senhor e projeta isso aqui para os nossos dias. Então, quando o líder religioso ele está lá no púlpito, né, do templo religioso, quando ele lê essa passagem e faz menção disso, automaticamente a mente do povo já imagina que esse dia de julgamento é algo ligado ao fim do planeta Terra, né? Então, por que isso acontece? Porque a tradição religiosa, quando ela se depara com os escritos bíblicos, eles não levam em consideração o contexto temporal. O emissor da fala, por exemplo, o emissor dessa fala aqui é o profeta Malaquias, mas a quem essa fala está sendo dirigida? Com quem o profeta Malaquias fala? Olha só, vamos no capítulo 1 de Malaquias e vamos identificar. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo número 1. Esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel, enviada pelo profeta Malaquias. Olha só o que está dizendo. Esta é a mensagem do Senhor enviada a toda a humanidade. Esta é a mensagem do Senhor enviada ao povo brasileiro. Será que é isso? Não. O que diz aqui? Diz que a mensagem do Senhor enviada por intermédio de Malaquias estava sendo direcionada ao povo de Israel. Então tenha isso em mente, tenha isso como sendo o nosso norte. O livro de Malaquias, os oráculos que o profeta Malaquias ele recebe, né, através desse livro, ou seja, o ministério de Malaquias é direcionado ao povo de Israel. Então isso aqui é de fundamental importância para que se possa compreender as profecias, os oráculos do profeta Malaquias. Então, se a mensagem de Malaquias é para o povo de Israel, subentende-se que o dia do Senhor que Malaquias menciona era um dia do Senhor voltado para o povo de Israel. E diga-se de passagem, não é esse Israel do século XXI, o Estado de Israel que foi criado em 1948, o produto da ONU. Não é disso que o profeta fala. O povo de Israel aqui refere-se ao Israel antigo, o Israel das 12 tribos. Então, a mensagem de Malaquias era para as 12 tribos de Israel. Entende? Então, de início, gente, vocês compreenderam que quando nós lemos o dia do Senhor, que o profeta Malaquias ele faz menção nos seus oráculos, é de fundamental importância que nós tenhamos a compreensão de que as profecias de Malaquias são voltadas para o povo de Israel. Então, o livro de Malaquias é uma sentença de Deus destinada ao Israel das 12 tribos. Então, isso será o nosso norte. Então, estamos acertados até aqui? Então, tenha isso em mente. Coloque isso na tua mente. Porque a tradição religiosa, ela nos engana. Os líderes religiosos, eles sabem disso. Mas como eles não estimulam o povo a considerar o contexto temporal, o emissor da fala, as pessoas, quando pegam a profecia de Malaquias, né, quando se depara lá que o dia do Senhor ele vem como fornalha,
e não deixaria nem raiz e nem ramo, e os perversos iriam ser queimados, as pessoas associam isso ao fim do planeta Terra. Num dia, quando Jesus voltar, o planeta Terra vai pegar fogo. Então você já conseguiu identificar, né? Então o público-alvo do profeta Malaquias é o povo de Israel. Estamos acertados até aqui? Então, vamos dar prosseguimento na nossa análise. Então, tendo em mente, né, que o ministério de Malaquias foi voltado para o povo de Israel, agora preste atenção quando nós lemos o versículo 4 do capítulo 4 de Malaquias, né, logo no início, ele faz menção do dia do Senhor. Então ele anuncia a chegada do dia do Senhor e diz que esse dia ele viria como fornalha, né? De sorte que os ímpios, ou seja, todos aqueles que cometeram impiedade, iriam ser queimados e não restaria nem raiz e nem ramo. Agora, olha só o versículo 4. Lembrem de obedecer às leis que eu dei a todo o povo de Israel por meio de Moisés, meu servo, no Horebe. Então, após o profeta anunciar a chegada do dia do Senhor, ele profetizou o dia do Senhor, o profeta Malaquias, ele exorta o povo de Israel a se lembrarem da lei de Moisés. Agora, por que isso? Porque a lei de Moisés, a lei de Moisés é a principal causa do julgamento de Deus. Por quê? Porque por conta das transgressões da lei de Moisés, por conta das imprecações da lei, isso é causa necessária para o dia do juízo. Então, é por conta da transgressão das leis de Moisés é que o povo de Israel iria ser submetido aos juízos de Deus. Então, a causa do juízo de Deus é a transgressão da lei de Moisés. Então, é por isso que o profeta ele traz essa exortação. E ele é bem claro quando diz, lembrem de obedecer. Por quê? Porque o povo estava transgredindo as leis de Moisés. E por conta dessas transgressões, a maldição viria, ou seja, o dia do Senhor iria cair sobre a nação de Israel por conta da transgressão da lei de Moisés. Então aqui você percebe, isso reforça mais ainda, que o dia do Senhor, que é profetizado em Malaquias, o dia que vem ardendo como fornalha, era um dia de juízo não voltado para a humanidade, mas era um dia de juízo para o povo de Israel, o Israel das 12 tribos, aquele Israel que estava submetido à lei de Moisés. Então, por conta disso, por conta das transgressões das leis de Moisés, o povo de Israel iria passar pela experiência amarga do juízo. Vocês conseguem compreender agora? Então está claro, ficou claro agora, que quando se faz uma leitura, né, de forma minuciosa, observando os detalhes, considerando o público-alvo, você percebe aí que o profeta Malaquias, quando ele anuncia o dia do Senhor, logo em seguida ele traz a recomendação ao povo de Israel. Ele diz que o povo de Israel deveria se lembrar da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, a lei de Moisés era a principal causa do juízo. Ou seja, as transgressões da lei fez com que Deus trouxesse o juízo. As imprecações da lei de Moisés era a causa principal dos juízos de Deus. Então você percebe que o dia do Senhor aí, que Malaquias fala que vem ardendo como fornalha, não é algo destinado a toda a humanidade?
e que os líderes religiosos, eles enganam você? Você cai no senso comum quando você não lê uma leitura, quando não faz uma leitura, né, considerando o público-alvo, como eu estou fazendo aqui. Por isso que muitos estão sendo enganados. Por quê? Porque eles usam esse dia do Senhor de Malaquias, não só o dia do Senhor de Malaquias, mas como qualquer outro dia do Senhor nas Escrituras, eles usam isso para inflar a mente nossa daqui do século XXI, das pessoas de hoje, de medo e terror. Porque isso é uma maneira de se estabelecer o quê? Domínio. Mas aí você percebe, dentro das Escrituras, que esse dia do Senhor aqui, que Malaquias profetiza, não tem relação nenhuma com os gentios. Ainda mais nós aqui do século XXI. Por quê? Porque o profeta falava com a nação de Israel das 12 tribos. E como sabemos, o Israel das 12 tribos, ele se extinguiu em 70. No ano 70, o templo foi destruído. Então você vai ver que esse dia do Senhor aí, que é profetizado por Malaquias, ele converge para o ano 70. Então, vamos continuar ainda no livro de Malaquias, vamos ao versículo 5 agora. Vamos analisar o versículo 5. Malaquias 4, versículo 5. Eu enviarei a vocês o profeta Elias. Olha, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente. E todos saberão que se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha aí, qual terra seria castigada com maldição? É o planeta Terra ou era a terra de Israel? Ora, analisando o contexto aqui, a terra que seria castigada com a maldição do dia do Senhor era a terra de Israel. E aqui ele diz que se o povo não se arrependerem, se arrepender do quê? Se arrepender das transgressões da lei de Moisés. Ou seja, se o povo não deixasse as transgressões da lei de Moisés, esse dia do Senhor ele iria vir como fornalha. E toda a terra de Israel seria castigada, ela iria sofrer o dano desse dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor. Então agora vamos identificar quem seria esse profeta Elias. Porque antes do dia do julgamento, antes da vinda do dia do Senhor, esse profeta Elias deveria pregar. Esse profeta Elias deveria surgir antes desse dia do julgamento. Então vamos ao livro de Mateus, vamos identificar quem foi aquele que fez o papel de Elias. Então aqui em Mateus 17, a partir do versículo de número 9, isso aqui foi a ocasião em que Jesus se transfigurou. Então, logo que Jesus estava descendo do monte com os seus discípulos, veja o que Jesus disse. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram: por que os mestres da lei insistem que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Jesus respondeu: eles têm razão, ou seja, os mestres da lei tinham razão. Elias deve vir e pôr tudo em ordem. Mas eu lhes digo, Elias, já veio, mas não foi reconhecido e foi maltratado por muita gente.
da mesma forma, o Filho do Homem também sofrerá nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de, olha aí, João Batista. Então está identificado o Elias. Então João Batista iniciou o seu ministério no primeiro século da era cristã. João Batista, ele foi o Elias, conforme é apontado na profecia de Malaquias. Então, João Batista, ele foi o Elias daqueles dias. A pregação de João Batista foi voltada para o povo de Israel no primeiro século da era cristã. Então, agora, vamos lá. Se João Batista ele foi o Elias daquele século, em Malaquias diz o quê? Diz que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, não foi isso? Ora, se João Batista ele foi o Elias daquela geração, significa que o dia do Senhor que Malaquias profetiza, que Malaquias profetizou, esse dia do Senhor ele teria que acontecer na geração de João Batista. Uma vez que João Batista é o Elias, significa então que o dia do Senhor teria que acontecer na geração de João Batista e dos apóstolos. Porque uma vez entendendo que João Batista era o Elias daquela geração, o dia do Senhor ele não poderia se estender ao longo de 2000 anos. Então não faz sentido nós estarmos aqui, né? Não faz sentido os líderes religiosos pegarem a profecia de Malaquias e tentar encaixar ela nos nossos dias. Por quê? Porque o dia do Senhor que Malaquias profetizou, ele foi um dia voltado para a nação de Israel. Lembre-se que o povo de Israel teria que lembrar-se da lei de Moisés. E além de lembrar da lei de Moisés, o povo de Israel deveria ouvir a pregação de Elias. E o Elias aqui foi João Batista. Agora, se cometermos o erro da tradição de pegarmos o dia do Senhor e trouxermos esse dia do Senhor para a era atual, aí a pergunta que fica, a pergunta, né, que nós devemos fazer é o seguinte: onde fica então a pregação de João Batista? Uma vez que João Batista foi o Elias daquela geração. Sendo João Batista o Elias daquela geração, se nós trouxermos o dia do Senhor para a era atual, para o século 21, então nós aqui que estamos no século 21, nós devemos esperar um outro Elias, porque a pregação de João Batista, ela perde o efeito. Por quê? Porque a pregação de João Batista foi para o povo de Israel. E além de nós esperarmos um outro Elias, nós também deveríamos trazer a lei de Moisés de volta. Porque foi dito lá, né, que o povo de Israel deveria se lembrar da lei de Moisés. Agora, se nós trouxermos esse dia do Senhor para a era atual, além de nós esperarmos um outro Elias, nós também teremos que obedecer às leis de Moisés, para que assim nós possamos escapar do dia do Senhor. Então agora, meus amigos, vocês conseguiram perceber que não tem coerência nenhuma nós projetarmos o dia do Senhor para a nossa era atual? Por quê? Olha, acabei de dizer. Porque João Batista, ele foi o Elias. Ele foi o Elias da geração do primeiro século da era cristã. Então, ou seja, se João Batista ele é de fato o Elias, conforme Jesus afirmou, entende-se que o dia do Senhor ele deveria acontecer na geração de João Batista. Quando João Batista iniciou o seu ministério, logo após o ministério de João Batista, o dia do Senhor teria que acontecer dentro daquela geração.
Era algo que estava concatenado. Eu não posso pegar esse dia do Senhor e projetar para 2000 anos. Porque se eu fizer isso, nós aqui vamos esperar o quê? Um outro Elias. Mas não tem outro Elias. Não tem Elias para os gentios. O Elias profetizado antes do grande e terrível dia do Senhor foi o Elias para a geração de Israel. Foi João Batista. O ministério de João Batista foi voltado para o povo de Israel. A pregação de João Batista não tem nenhuma relação com o povo gentil. Entende agora? Então, caminhando então para o final do nosso vídeo, agora você vai ver que o dia do Senhor em Malaquias, ele tem uma estreita relação com a parábola do trigo e do joio. Então nós vamos abordar a explicação da parábola do trigo e do joio e vamos relacionar a explicação dessa parábola com o dia do Senhor em Malaquias. Então vamos aí no livro de Mateus ainda. Mateus capítulo 13, a partir do verso 40. Olha só o que diz aqui. Veja, como o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Olha, no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles separarão do reino tudo o que faz as pessoas tropeçarem e todos que praticam o mal. Estes serão lançados na fornalha ardente. Olha o dia do Senhor aqui, profetizado em Malaquias. Malaquias não disse que o dia do Senhor ele viria como fornalha? E olha aí, a parábola do trigo e do joio relacionando esse dia do Senhor. Então, estes que praticam o mal seriam lançados na fornalha ardente, onde queimarão. Ali aonde? Na fornalha ardente haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Olha só, o profeta Malaquias também usa essa expressão, né? Diz que os justos iriam brilhar como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então a parábola do trigo e do joio, ela nada mais é do que uma ilustração do dia do Senhor que é profetizado em Malaquias. Só que em Malaquias, além de anunciar o dia do Senhor, o profeta também disse que o povo deveria se lembrar da lei de Moisés. E agora vem a pergunta, onde que está a lei de Moisés aqui? Claro que nessa Bíblia você não vai identificar, porque aqui diz que aqueles que praticam o mal seriam lançados na fornalha, né? Não é isso? Então agora, olha só, nós vamos fazer a leitura desse versículo aqui novamente. Então, é possível então nós enxergarmos a estreita relação que existe entre a parábola do trigo e do joio e o dia do Senhor profetizado em Malaquias. Por quê? Porque em Malaquias diz que o dia do Senhor ele vem ardendo como fornalha. E na explicação da parábola do trigo e do joio, diz que aqueles que praticaram o mal iriam ser lançados na fornalha ardente. A fornalha ardente é o dia do Senhor profetizado em Malaquias. Agora, olha só, vamos identificar a lei de Moisés. Porque lá na profecia de Malaquias, o profeta diz que o povo deveria se lembrar da lei de Moisés para obedecer. Então nós vamos agora trazer as claras, vamos mostrar a lei de Moisés na parábola do trigo e do joio. Olha só, eu vou ler a explicação dessa parábola aqui nessa Bíblia. A Bíblia judaica, a Bíblia israelita com estudos judaicos.
é a Bíblia hebraica. Então vamos fazer a leitura da parábola, da explicação da parábola do trigo e do joio usando a Bíblia hebraica. E aí você verá que a lei de Moisés, ela está inserida ali. Ela vai se fazer presente. Então vamos à leitura. Mateus 13:40 na Bíblia hebraica. Pois assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus mensageiros, e eles recolherão do seu reino, malchute, né? Tudo que causa escândalo, olha agora, e os que rejeitam a Torá, os que rejeitam a lei de Moisés, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali terá choro e ranger de dentes. Então vocês conseguem agora relacionar o dia do Senhor de Malaquias com a parábola do trigo e do joio? Aí Malaquias não diz que ele não exortou o povo a considerar a lei de Moisés? Ele não disse lá na profecia? Lembrem-se da lei de Moisés. E aqui está a lei de Moisés relacionada com a parábola do trigo e do joio. Então todos aqueles que rejeitam a lei de Moisés foram lançados na fornalha de fogo. Todos aqueles que rejeitaram a lei de Moisés passaram pela experiência amarga do dia do Senhor. Estamos claros aí? Está claro agora? Agora pergunta, por que os líderes religiosos eles pegam essa parábola e trazem para os dias de hoje também? Então, como que os gentios se encaixam aqui? Você vê que os gentios não têm participação nisso aqui. Por quê? Porque os gentios, eles não viveram a Torá. A Torá é a lei de Moisés dada ao povo de Israel. Então, assim sendo, o dia do Senhor lá de Malaquias, bem como a parábola, é uma coisa só. A parábola do trigo e do joio e o dia do Senhor em Malaquias é uma coisa só. A fornalha de fogo aqui foi uma metáfora para Jerusalém. Jerusalém, quando ela foi invadida pelas tropas romanas, ela se transformou na fornalha de fogo. Então tudo isso aconteceu na geração do primeiro século, ou seja, na geração de João Batista. João Batista foi o Elias, e após João Batista concluir o seu ministério, dentro daquela mesma geração, aconteceu o dia do Senhor. Muito bem, meus amigos. Então, era isso que eu queria expor no vídeo anterior, né? Eu queria mencionar a estreita relação da parábola do trigo e do joio e o dia do Senhor em Malaquias, só que eu não pude fazer isso por conta do barulho excessivo que estava no vídeo anterior por conta da música. Mas eu creio que eu consegui, eu me sinto satisfeito, né? Eu consegui relacionar isso de forma clara. E eu espero que você que acompanhou o vídeo até aqui, eu espero que você compreenda. Espero que isso fique claro na sua mente, de que o dia do Senhor, né, o tão esperado dia do Senhor, esse dia do Senhor, ele já aconteceu. Nós que estamos aqui, estamos vivendo o reino de Deus. Nós não devemos andar com a nossa mente perturbada por conta de fenômenos que vêm acontecendo no mundo, né? Sejam catástrofes de ordem natural ou de ordem humana. Isso não deve nos perturbar. Por quê? Porque isso não é sinal de vinda de Jesus. Não é dia do Senhor, coisa nenhuma. Está aí, tudo dentro das Escrituras, sem manipulação nenhuma e sem viés religioso. O tão esperado dia do Senhor, ele já aconteceu. Nós estamos a 2000 anos do fim. Tá certo? Bom, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá certo? Se
o conteúdo desse vídeo ele é digno do teu like, deixa aí o joinha, deixa o like. Se o conteúdo não agradou você, o conteúdo do vídeo não é digno do teu like, então vocês já sabem qual é o ritual. Deixem apenas o dislike. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. E mais uma vez, eu digo sempre no final de cada vídeo o nosso jargão. Moramos em uma democracia. E em toda democracia é saudável a coletividade das ideias. E que isso possa prevalecer sempre. Então eu fico por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana. Graça e paz. Fortíssimo abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.